Vou começar nesse vídeo sendo bem sincera com vocês. Se organização fosse tão simples como é mostrado por aqui na internet, todo mundo teria uma vida organizada. E, na verdade, a gente sabe que não é assim que funciona na prática. Hoje a gente não vai conversar dos métodos, né, que a gente conhece por aí para manter casa arrumada, aquele padrão Pinterest. Hoje eu quero falar daquela organização que é mais mínima, entende? Aquela organização que você vai ali, né, se adequando ao dia a dia, à sua rotina, aquela que funciona com a gente, né, pessoas morando na casa, bagunçando, tentando arrumar, depois voltando a bagunçar de novo e por aí vai. É um ciclo. A maior mentira sobre organização é aquela que a gente escuta assim: para tudo estar bem organizado, você tem que gastar muita energia para isso. Você tem que passar horas limpando. Você tem que elaborar um cronograma para conseguir limpar tudo. Eu já vi muito disso aqui na internet, tá? E eu não sei se vocês já viveram essa experiência de tentar seguir esses padrões, né? Esse nível de organização extrema. Mas eu já vi muito, já tentei fazer e para mim não funciona, só não funciona. Na vida real funciona assim: quanto mais você cria métodos para conseguir manter as coisas organizadas, mais chance você tem de desistir desses métodos. Gente, é real. E é desse jeito: quanto mais a gente tenta criar métodos de organização, mas a gente consegue desistir desses métodos de organização. A verdade é que se você fizer essa pergunta, você vai começar a manter realmente uma vida mais equilibrada, uma casa mais arrumada e, sinceramente, um pouco mais de paz no seu coração. E se você começar a se perguntar assim: o que hoje está atrapalhando a minha rotina? O que está atrapalhando a minha rotina hoje? Não é o que está fora do lugar, o que está bagunçado, é a cama desforrada, é o sapato fora do armário de sapato. Não é isso. É o que está atrapalhando a minha vida hoje. Sinceramente, estamos mais falando do que atrasa a sua rotina, que pesa dentro da sua rotina, porque vai ver, você tem ali uma roupa que você se ousa a tentar passar essa roupa, sei lá porque, gente, eu não passo roupa, tá? Então, tipo assim, pra mim é uma coisa totalmente desnecessária passar roupa, principalmente de criança. Mas eu conheço muitas pessoas que passam roupa e a pessoa, às vezes, né, passa roupa uma vez por semana e se ela não passar a roupa, ela não consegue viver a semana sem não pensar nisso um segundo que quer, porque sempre vai ter aquela lembrança de ainda falta isso. Então isso é o que atrapalha, entendeu? É esse tipo de coisa que atrapalha, é esse tipo de coisa que complica a sua vida, porque você sabe que, cara, aquela roupa ela vai ser usada de novo. E se você, de repente, né, não sei se você tem lava e seca na sua casa, mas se for o caso de você ter um lava e seca, se você usa a secadora para secar suas roupas, metade das bactérias que tinham ali naquelas peças, se for o caso, né, de passar roupa por higiene, vão sair, já vão ser eliminadas na secagem, né? Se você não tem seca-roupa e você usa o varal, como eu uso o varal, eu uso os dois, mas principalmente o varal. Se você usa o varal, eu estendo a minha roupa, gente, quando eu ponho a minha roupa para secar, eu já ponho ela no ponto, entendeu? Assim, esticada, que é para ela não ter hipótese de quando ser tirada de lá, quando ela secar, ela está amassada. Então, ali mesmo no varal, eu já dobro aquela roupa e eu já, quando eu entro em casa, né, que geralmente a gente lava aqui na lavanderia, quando eu chego em casa, eu já guardo aquela roupa, eu não deixo hipótese daquela roupa ficar na sacola. Por quê? Porque eu sei que aquilo é uma cobrança para a semana inteira. Se eu não dobrar aquela roupa logo, eu sei que eu vou passar o resto da semana me cobrando. Então, isso é o que me atrasa, isso é o que
pesa no meu dia a dia e isso é o que complica. Então, a pergunta que eu vou fazer hoje para você de novo é: o que está atrapalhando a sua rotina hoje? Responde aí embaixo para mim, vai. Agora vamos para um ponto que é muito importante. Uma das coisas para mim que mais funciona na prática, não é na teoria, enfim, é a reduzir tomadas de decisões. Por quê? Por exemplo, né, se você precisa decidir sobre objetos, sobre categorias, sobre opções, quando tudo que você tem para fazer em relação à sua organização, ela tem 10 de cada, a organização que deveria, sei lá, você deveria resolver aquilo em 20 minutos, você acaba sendo sugada e aquilo vira algo em tempo integral. A organização, gente, mínima que eu estou falando aqui, que eu uso no meu dia a dia, ela não deixa tudo, assim, perfeito, tudo lindo. Ela deixa tudo óbvio, sabe? Tudo funcional. Para que, quando eu bata o olho, eu sei onde está, sabe? Eu não fico perdida, alucinada com o caos da casa. E eu também não sou aquela pessoa metódica que bota tudo etiquetado em cada lugar, sabe? Prateleira disso, prateleira daquilo. E eu sei que isso funciona para muita gente. Mas eu, Maria, com 3 filhos, isso não vai funcionar nem nessa vida, nem na próxima. E provavelmente na anterior a essa não funcionou também. Então não adianta eu querer etiquetar tudo, deixar tudo em coisas separadas. Eu já tentei fazer desse jeito, mas para mim não funciona. Por quê? E isso é algo muito importante. Por que que não funciona? Porque não sou eu morando na minha casa, né? Eu tenho umas 4 pessoas que moram lá. Então, como é que eu vou fazer para controlar todo mundo? Eu vou enlouquecer, entendeu? Vou pirar, vou ficar batotinha da cabeça. Muita organização bonita que não funciona, que não dá certo, que não tem condição de você aplicar na sua rotina. Caixa linda, etiqueta perfeita, mas é difícil de manter, que foi o que eu acabei de falar. Difícil de ensinar pro resto das pessoas que moram com você, e eu tenho mais 4. E é difícil de manter a continuidade daquilo, de repetir, entendeu? Mesmo que as pessoas aprendam, elas não têm a mesma metodicidade que você. Então, o que adianta? Eu sei que, claro, né, muitas pessoas podem até achar ruim o que eu vou falar agora. Quando a gente tem filho, a gente tem que ensinar as crianças a arrumar, limpar, organizar, manter as coisas, os brinquedos guardados. Mas, gente, me diz uma coisa, se eles passarem a maior parte do tempo organizando, que tempo eles vão ter para aproveitar os objetos, para aproveitar as coisas, né? Então, assim, eu procuro ensinar meus filhos tudo, né, que eu acho que é relevante para a vida deles nesse momento, e isso varia de idade para idade. Mas eu não vou ficar em cima deles querendo que eles tenham um comportamento de adulto, um comportamento onde eles têm que encaixotar e eles têm que etiquetar e eles têm que manter tudo exatamente no lugar, porque eu sei que a minha frustração vai ser tão grande que eu vou acabar, entendeu? Pirando. Isso não... Gente, não adianta, porque no final do dia, quem vai ficar exaurida é você. Entende? Toda essa necessidade que a gente vê por aí de manter tudo organizado, a única pessoa que vai ficar exaurida no final do dia é você. Na prática, a organização mínima, ela funciona assim, pelo menos pra mim, tá? Fácil de guardar, fácil de explicar onde tá, e fácil de refazer. Então, assim, eu busco deixar tudo no ponto onde eu sei que, para quem mora comigo, vai ser mais fácil de lidar com o meu nível de organização, que não é lá essas coisas hoje em dia, tá? É como eu disse, eu faço o mínimo, entendeu? Para eu conseguir ter saúde mental o suficiente para criar meus filhos, porque isso sim é muito importante. E eu já vou dizendo uma coisa aqui pra vocês, realité, tá? Se não é fácil, não vai durar. Enquanto você aí perde tempo usando os métodos de organização do Pinterest, pode esquecer, porque se fazer tudo isso pra você dá muito trabalho,
gasta muito, sabe, sua energia, então pode ter certeza que não vai durar, principalmente se você mora com outras pessoas, porque enquanto você estiver sozinha já é difícil de manter, imagina quando você mora com outras pessoas, não tem condição, gente, ó, pode esquecer. Casa, ela só funciona porque a rotina, ela é possível, não é porque tudo é feito. Por exemplo, né? Um exemplo que eu vou trazer aqui pra vocês. Chegou sexta-feira, você tem uma lista de 10 coisas que você precisa fazer. Só que, se você for aquele tipo de pessoa que se você não fizer toda aquela lista, todas aquelas 10 coisas, no final do dia você vai ter a sensação de que você não fez nada, porque tem gente que é assim, eu já fui assim. Às vezes eu tinha uma lista mesmo, física, tá? Uma lista física de que eu tinha que fazer, sei lá, vou botar 7 tarefas no meu dia. Eu não tô falando da casa, eu tô falando geral. Tarefas de resolver, sei lá, de repente um problema, tarefas de coisas administrativas, tarefas de trabalho, tarefas de criança. E aí, vamos dizer que são 7 coisas que eu tinha que fazer naquele dia. Aí eu consegui fazer 6. E uma coisa eu não consegui dar conta de fazer. E se eu não tivesse feito aquelas 7 coisas, pra mim, eu tava falhando inteiramente. E uma das coisas, assim, que eu comecei a trabalhar na minha mente depois que eu descobri o autoconhecimento, foi realmente parar de fazer listas intermináveis durante uma semana inteira. Era 7 dias por semana com listas de que eu tinha que fazer isso e aquilo, que eu tinha que fazer dessa forma e que tudo tinha que estar pronto. Enfim, eu parei de fazer essas listas, eu parei de me cobrar e hoje eu posso dizer, ontem, inclusive, foi o dia que eu tinha que estar fazendo esse vídeo. Esse vídeo aqui que eu tô gravando pra vocês hoje, eu tinha que ter gravado ontem. Tinha não, né? Eu tinha me programado pra gravar esse conteúdo ontem. E ontem eu não consegui. Eu tive um imprevisto ontem. Ontem eu tive que sair da cidade onde eu tô e ir em outra cidade pra buscar uma documentação que não chegou pelo correio. E se eu não fosse buscar esse documento, ia pra um outro lugar, iria demorar até meses até voltar pra mim de novo. E era o documento de um dos meus filhos, do bebê. Então eu tive que esquecer que eu tinha que fazer vídeo, tive que tirar isso do meu campo. E eu precisei ir nessa cidade para poder ir buscar este documento. Enfim, isso levou uma tarde inteira. Cheguei em casa, não tinha mais condição de gravar, de criar conteúdo. Eu tive que escolher entre cuidar da janta, preparar a janta e organizar a vida das crianças para amanhã, né? Para o dia seguinte, no caso hoje. Ou gravar vídeo. Então, eu tive que tomar uma decisão que pra mim, sinceramente, foi muito simples, né? O que era prioridade naquele momento? A prioridade era os meus filhos, era preparar a janta, era preparar o dia deles de hoje, no caso. E foi o que eu fui fazer, entendeu? E hoje eu estou gravando esse vídeo pra poder postar hoje mesmo. Então, assim, gente, paciência. É sobre isso que eu tô falando, entendeu? Eu, nem um momento, assim, dessa tarde, eu descobri que eu tinha que viajar, né, que foi uma viagem, era 11h30 da manhã. E eu saí daqui, era 1h30. Então, assim, em nenhum momento eu fiquei assim, cara, eu tenho um monte de coisa ainda pra fazer essa tarde, eu tenho que gravar conteúdo, eu tenho que fazer janta, eu tenho que editar, eu tenho que... Em nenhum momento, eu só pensei assim, ok, eu tenho que ir lá buscar essa documentação, não tem hipótese de não ir, eu vou buscar essa documentação, amanhã de manhã eu vou reorganizar minha rotina para amanhã de manhã eu fazer a criação de conteúdo. E aqui estamos nós. Entenderam? É sobre isso, gente. Quando o básico funciona, principalmente na sua cabeça, o resto vira um mero detalhe. A organização mínima, gente, ela não é para você tentar dar conta de tudo ou deixar tudo sem fazer. Não é isso, não é 8 ou 80, tá? Ela, sinceramente, o objetivo é tentar não atrapalhar a sua vida. E é sobre esse ponto que eu venho batendo com vocês aqui no canal, porque, gente, se libertar da cobrança, do exagero, se libertar do fracasso, né, da culpa, é muito bom. E isso define muito como vai ser até os seus próximos anos de vida. E tirar esse peso de cima da gente
ajuda a gente até a ser uma mãe melhor, ajuda a gente a ser uma esposa melhor, ajuda a gente a ser uma mulher ou um homem melhor para nós mesmos, sabe? Então, tentem. Só tentem. Eu não tô dizendo aqui que é pra você deixar sua vida virar um caos, ou pra você deixar, né, a casa toda revirada de cabeça pra baixo, porque, sinceramente, eu deixo, tá? Eu, Maria, deixo. Hoje em dia eu deixo, às vezes, depois da hora do almoço, tá tudo bagunçado, cheio de resto de comida no chão. Eu tenho 3 filhos e eles terminam de almoçar, eu tenho que ir correndo já levar na escola. Então, assim, que opção eu tenho a não ser deixar lá a sujeira e depois, se der tempo, quando eu voltar da escola, eu limpar a sujeira. Se não, fica lá até a hora da janta. E aí, depois da janta, eu vou lá e limpo. E se der pra limpar também, senão fica pro outro dia, tá? Não é viver na porcaria, não é... Eu cresci ouvindo essa frase, né? Que mulher não devia ser porca, que mulher tem que ser limpinha, que mulher tem que ser isso, aquilo, lalala, bababam, caixa de foto. São muito estereótipos, gente. São muitas... É um peso muito grande que a gente carrega por ser mulher, sabe? As pessoas botaram uma sementinha na nossa cabeça que a gente realmente tem que dar conta de tudo. Isso não é verdade. E você não precisa fazer terapia para descobrir isso, tá? Eu descobri na terapia e estou ensinando isso aqui pra vocês. A gente não precisa dar conta de tudo pra gente ser suficiente, pra gente ser boa, pra gente ser uma boa mãe, pra gente ser uma boa esposa, pra gente ser boa pra gente mesmo. A gente não precisa dar conta de tudo. Tirem isso da cabeça de vocês. Vão viver a vida de vocês felizes. Se não der pra você fazer naquele dia, não esquenta a sua muruinha, porque, gente, você é uma pessoa. Entendeu? E as outras pessoas, elas têm que saber que você é uma pessoa, porque enquanto você passa a sua vida tentando dar conta de tudo, tentando resolver tudo para todo mundo, as pessoas acabam esquecendo de que você não é uma pessoa, de que eu já fui chamada até de heroína, anja, entendeu? Por conseguir sempre dar conta de tudo, por conseguir sempre resolver tudo para todo mundo. Eu era chamada assim, heroína, anja, e isso parecia ser realmente algo bom de se ouvir, sabe? Mas, gente, vocês já perceberam que os heróis, eles se sacrificam pelo próximo. Entende? Eu não quero ser um sacrifício, eu não quero fazer da minha vida um sacrifício pelo outro. Então, o que eu faço hoje é resolver o que está no meu alcance de resolver, organizar o que está no meu alcance de organizar, limpar o que está no meu alcance de limpar. Se hoje teve que comer macarrão com salsicha, então tá tudo bem, vai comer macarrão com salsicha. Se não deu para fazer uma comida legalzinha, boazinha, tem que ser nuggete com arroz na hora do almoço, ovo com arroz, então o importante é comer, é estar alimentado. Não o tempo todo eu queria estar sempre que as crianças estivessem comendo um legume, tinha que sempre ter um legume na hora do almoço, tinha que sempre, sabe, ter uma fruta e etc, 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 e sempre foi aquele consumo, sabe, aquela consumação na mente de as crianças não querer comer legumes, eu querer que elas comessem legumes, então eu ficava ali tentando, conversando, nananana, esquentando a minha cabeça para convencer a criança de comer legume. Só que, gente, um dia sem comer legume não vai matar ninguém, entendeu? Um dia sem comer uma fruta também não vai. Então, a gente não precisa ter essa cobrança de ter que ser tudo perfeito o tempo todo, porque perfeição, gente, não existe. Assim, as pessoas criaram aí essa ideia errônea, né, de que perfeição, de que você pode criar seu dia perfeito, mas não dá, tá? Enfim, se você está tentando sempre organizar tudo e sente que a cada passo que você dá, você falha, talvez o problema não seja você. Talvez você esteja tentando manter uma organização que, sinceramente, não foi feita para a vida real. Uma rotina que não foi feita para o dia a dia de uma pessoa normal. Começa pequeno, simplifica e deixa espaço para errar, sempre que possível. E a organização que funciona não é a mesma que impressiona. É a que você consegue repetir amanhã. E, claro, né? Se você gostou desse vídeo, se te ajudou pelo menos um pouquinho, já curte,
compartilha com aquela moça, amiga, mãe, irmã, que vive o extremo da organização. E eu tô ficando por aqui, te aguardo no próximo vídeo. Um beijo pra você. Até loguinho. Tchau!